Olá, eu sou Giovana e a Laura. A gente vai apresentar um podcast aqui sobre o filme The Post. A Laura vai começar falando agora algumas questões principais do filme e um pouco da resenha. Oi, então, eu sou a Laura e vou começar aqui. Então, o filme foi dirigido pelo Steven Spielberg em 2018 e a história toda acontece em volta da Katharine Graham, que é a Meryl Streep, é o personagem da Meryl Streep, né? E ela é a dona do The Washington Post. O Ben Bradley, que é o personagem do Tom Hanks, é o editor-chefe do jornal e está acontecendo durante o filme, né? Ele acontece em 1971, uma força-tarefa que foi criada para compilar a história dos Estados Unidos, a história política dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Bom, tinha um pessoal do Departamento de Defesa nesse grupo e mais algumas pessoas contratadas. Depois de compilar toda essa história, deu mais ou menos um arquivo de 7.000 páginas, que foi concluído em 1969, né? E ele foi chamado de Os Papéis do Pentágono. E tinha 15 cópias só, que foram impressas, e essas cópias foram destinadas para agências governamentais, mesmo para uso do governo. Só que um dos contratados que estava nessa missão de juntar todo esse papel, ele viu algumas coisas que não agradou, né? Por exemplo, que uma fala até do presidente Kennedy falando sobre que a guerra do Vietnã já era uma guerra perdida, os Estados Unidos sabia que tinha perdido, mas que ainda assim tinha enviado 58.000 soldados para defender a honra do país. Mas eles sabiam que, na verdade, esse pessoal, a guerra já estava perdida, então foi mais ou menos só para matar esse povo. À toa, assim, né? Só para manter a honra do país, como ele diz. E isso incomodou e acabou que ele quis tornar isso público. Ele não conseguiu convencer alguns membros do Congresso a tornar esse documento público, então ele faz uma cópia e envia essa cópia secreta para os jornalistas do The New York Times. Bom, o The New York Times, obviamente, se aproveitou do furo e publicou essa matéria denunciando o governo norte-americano da época, né? Desde Kennedy até Nixon, que era o atual presidente ao longo da história do filme. Bom, Nixon claramente não gosta, a Casa Branca, então, abre um processo contra o The New York Times, pedindo para eles retirarem, com o argumento de que esses papéis, né, esses documentos, a exposição desses documentos era prejudicial à segurança dos Estados Unidos e aos interesses do país. Bom, então eles tiveram que tirar, a publicação já tinha acontecido num jornal impresso, né, mas eles não poderiam continuar publicando, porque eles tinham publicado somente uma parte desse documento. O que acontece, então, é que esse mesmo contratado resolve dar nas mãos dos jornalistas do The Washington Post para que eles continuassem com essa publicação, já que o The New York Times tinha sido proibido de publicar. O The Washington Post recebeu esse papel tudo embaralhado e eles tinham uma madrugada para desembaralhar tudo, porque estava sem ordem, né? Então, ler tudo, passar a madrugada toda lendo, para publicar a notícia no outro dia de manhã no jornal impresso deles, do The Washington Post. O que acontece é que eles estão no embate sobre publicar ou não, porque o The New York Times já tinha sofrido essa retaliação, então acaba que a Katharine, essa decisão está na mão dela, sobre se ela faz essa publicação no jornal ou não. Toda a equipe do Ben Bradley passa a madrugada e consegue colocar em ordem todos esses jornais para publicar. E a Katharine, num ato de coragem mesmo, e entendendo a importância disso para a população, né, que a população saiba desse acontecimento, decide publicar todas as informações que ela tinha. Então, o que acontece é que no dia seguinte da publicação do The Washington Post, diversos jornais menores também acabam publicando como uma maneira de corroborar a ideia, assim, de que também acreditavam naquilo, sabe? De que o jornal teria liberdade para publicar aquilo sim, e que não era prejudicial à segurança. Simplesmente não era. O governo, claro que não ia gostar disso, mas que não seria prejudicial à segurança dos Estados Unidos. Acaba que essa decisão passa para a Suprema Corte, já que as instâncias anteriores estavam com posicionamentos diferentes. A Suprema Corte dos Estados Unidos, então, decide por 6 votos a 3, favorável à publicação, favorável aos jornais, né? Então, dizendo que essa publicação não era prejudicial à segurança dos Estados Unidos. Então, acaba que Richard Nixon
entre aspas, perde o processo, né? A Casa Branca como um todo. Então, claro, todo o povo sai às ruas mesmo depois da publicação. Acontece que todo o povo fica muito indignado e com razão, até porque a notícia era de algo bastante estarrecedor para a população, né? Perderam muitos jovens do país por conta de uma decisão mal tomada do governo. Basicamente é isso, a história do filme, e a gente pode ver bastante nele a rotina do jornalista, né, Gi? Sim, Enfim, o que você sim. acha que dá para ressaltar, assim, que chamou mais atenção? Bom, a rotina do jornalista ela é mostrada de maneira, tipo, de um jeito bem cansativo, assim, e bem agitado, né? E além de eles irem atrás de notícias para dar esse furo antes dos outros jornais, eles precisam tomar grandes decisões quando os papéis chegam nas mãos deles, né? Tipo, eles têm que ler Sim, aquilo sim, num tempo muito curto, porque eles vão todo para um tribunal, né? E sim. para ter essa decisão assim da liberdade de imprensa e tudo mais. Então, tipo, quando eles recebem aqueles papéis de todos de fora de ordem, tipo, são muitos papéis. E eles têm que ler tudo aquilo para contextualizar tudo. Então é tipo mostrar de uma forma bem cansativa e agitada. E é isso, eu acho. A gente já vê o que nos espera, né, como jornalista, uma rotina bem louca. É E verdade. também eu acho que uma coisa que dá para ver, que no começo do filme principalmente fica claro, é a competição entre os jornais, né? Porque quando o The New York Times publica a notícia a primeira vez, antes do juiz decidir, né, que ele proibiu o resto da publicação, o personagem do Tom Hanks fica desesperado, querendo também outros documentos para publicar, para ter Sim, sim. audiência, querendo ou não, para o jornal, né? Então a gente vê também essa competição de quem vai dar o furo primeiro, que é bem É, presente nessa é. rotina, né? Ele queria fazer o The Washington Post, que era um jornal local, se tornar um jornal nacional, né? E essa De notícia, relevância, né, para o é, país. isso fez ele mudou a história do jornal, assim. Com E, certeza. As teorias, eu acho que o que mais me chamou a atenção ali, nos chamou a atenção, né, foi o Gatekeeper, a gente já conversou, que foi que especificamente sobre o personagem da Catherine, né, porque ali a sim, teoria do Gatekeeper basicamente é como um porteiro de notícias, de todas as notícias que tem num dia, o jornalista, né, o editor-chefe, normalmente de um jornal, decide quais são as notícias então que vão sair naquele dia, quais são as mais importantes e quais não são. É uma decisão do jornalista, se publica ou não e o que publica. E ali claramente, né, a Meryl Streep, né, a Catherine Graham teve que tomar essa decisão, acabou sendo esse filtro entre aspas das notícias. Então acho que essa teoria que a gente aprendeu fica bem marcada no filme, né? sim, sim. Outra teoria que eu acho que também aparece bastante no filme é a teoria do agendamento, né? Essa teoria, ela tem uma ideia que a mídia determina quais assuntos que vão fazer as pessoas, os leitores do jornal, falarem sobre aquilo num dia e esses leitores, eles consideram esses assuntos de mais cobertura também, que são mais importantes naquele dia. Então, eu acho que essa teoria aparece muito quando eles publicam, quando a primeira matéria do New York Times é publicada no jornal e as pessoas vão à rua protestar e eles vão lá no, no tribunal e protestam lá enquanto está tendo todo um julgamento sobre esse caso. Você acha que tem mais alguma? Tem, com certeza. Tem a teoria do newsmaking também. A gente está, na verdade, ressaltando só as mais importantes, né? A gente Sim, consegue ver sim. todas no filme, mas não daria tempo de falar. Mas, bom, a teoria do newsmaking que a gente vê ali, claramente, é que a equipe ali do Tom Hanks, né, do Ben Bradley, ela fica atrás dessa notícia. Então, eles vão atrás dos documentos antes de receberem, claro, antes disso cair nas mãos deles. Eles estão lendo os documentos, estão indo atrás de todas as informações que eles têm, porque eles já estudam aquilo, né? Já é um grupo de jornalismo investigativo, então eles já tinham uma ideia de que isso acontecia, mas com esses documentos é a prova que eles precisavam. Então, eles vão atrás, leem tudo. Claramente, eles vão em busca dessa notícia. Eles fazem essa notícia, na verdade. Sim. Eles criam essa notícia, não criar no sentido de inventar, né? Mas de criar, ela não existia de fato a notícia. Era simplesmente algo que aconteceu que eles fizeram como notícia. Então a gente vê bem
ali os critérios de noticiabilidade, eles irem atrás dos fatos verídicos, mesmo que aconteceram, para ter certeza, né? Não sair publicando algo Sim, que não tinham certeza. Em relação ao interesse do público, porque eles entendiam que isso era interesse público, né? Enfim, sim, então, sim. eles decidem por um critério de importância, claro, era em relação a um país inteiro, sobre uma guerra super importante, publicar isso. Então, a gente vê bem claro, apesar da proibição do primeiro juiz, né, que decide. Sim, a gente consegue ver bastante também uma função social do jornalismo, né, nesse filme, que é a liberdade de imprensa, que é uma característica muito comum em democracias do mundo todo, né? E fora que muitas vezes é dado como quarto poder, já que ele teria a função de investigar e cobrar todos os outros poderes. Sem Exatamente, liberdade, né? pois é, sem a liberdade editorial seria difícil o jornalismo ali cumprir o papel social de responsabilizar todos os governantes e políticos ali pelas ações que foram tomadas nesses cargos. Então, eu acho que é isso. Com certeza. E a gente pode até linkar o contexto do filme em relação à função do jornalismo com o contexto atual, né? Porque Spielberg, Sim, ele pega toda a questão da imprensa, dessa retaliação que aconteceu lá em 1970, nos anos 70, dos anos 70, e ele trata como um tema atual, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi onde o filme se passa e foi gravado, enfim, tudo, tá com um presidente agora que vê várias vezes um embate entre ele e a imprensa, né? Sempre colocando a sim, imprensa em descrédito. A gente pode até colocar isso como no Brasil também. A gente está tendo um presidente que o tempo inteiro tenta descredibilizar e atacar a imprensa. Como esse contexto do filme, tudo que acontece ao longo da guerra ali, né, no final da guerra já, sim, é, a gente pode linkar totalmente com os dias de hoje, é super atual, né? sim, nossa, super, super. E a gente pode perceber o papel do jornalista nisso, né? Que eles bateram de frente, assim, com a Casa Branca, com o Estado, e eles defenderam a liberdade de imprensa, e eles foram com medo, mas eles viram depois que, tipo, todos os jornais ao redor do país inteiro, jornais pequenos, começaram a publicar sobre isso também. Então, Exatamente, a gente pode ver que nosso papel como jornalista, na verdade, é ser apartidário e mostrar o que todos os governos estão fazendo de ruim, né? Tipo, independente do que eu acredito, como opinião pessoal, mostrar o que de fato está acontecendo, trazer esses fatos ao público, para aí sim o público julgar se isso é bom, se isso é ruim, mas sempre trazer a notícia, né? sim, sim. E sempre ter uma imparcialidade dentro disso tudo também. Eu acho que é importante. Tentar, né? Nem sempre vai ser É, 100%, mas tentar ao máximo tirar a sim, nossa sim. visão pessoal como jornalista. E eu acho É, que é isso, né? Que é. a gente pode observar mais no filme. Então, o nosso podcast fica por aqui. O filme é muito legal, então eu sei que a gente já deu alguns spoilers, enfim, mas o filme The Post, A Guerra Secreta, assista se você tem interesse, é um filme Vale muito a bastante pena. muito a pena, né? Você que está nos ouvindo. Muito obrigada, tchau. É É isso isso aí. aí. Muito obrigada e tchau.